Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Júnior, sou farmacêutico, mestre e doutorando em farmacologia e gostaria de convidar vocês para se inscreverem no canal, curtirem esse vídeo e compartilharem também essa informação para outras pessoas que dela a necessitem, tá certo? Então, hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre como melhorar a nossa interpretação de texto. Tá bom? Então, para o pessoal que vai principalmente aí fazer prova do Enem, é muito importante que essas pessoas elas tenham estratégias específicas de como conseguir melhorar a interpretação do texto. Até porque a gente sabe que boa parte da prova de linguagens, de humanas e até mesmo a de matemática, é necessário que a gente tenha uma capacidade interpretativa interessante para poder conseguir resolver as questões. Até porque às vezes a gente sabe, né, o conteúdo mesmo, mas por alguma confusão no momento de interpretar a gente não consegue resolver aquela questão. Então por isso que a interpretação de texto é tão basal, é tão básico mesmo e é tão importante, porque sem essa base a gente não consegue ali crescer dentro da prova naquele curto período de tempo que a gente tem para resolver as questões, tá certo? Então, como é que a gente vai trabalhar nessa questão da interpretação de texto? Então, a interpretação de texto, ela pode ser trabalhada de duas formas. Então, a gente pode trabalhar a concentração e a gente pode trabalhar a questão prática, ou seja, a questão mesmo de conseguir melhorar na prática, tá? Então, a primeira questão é a concentração. A gente sabe que hoje em dia tem sido cada vez mais difícil a gente conseguir manter o foco nas coisas que a gente tem que fazer. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando vai começar uma rotina de estudos é na concentração. Então, como é que eu poderia fazer para me concentrar mais em relação à interpretação de texto ou em relação a qualquer outra coisa que vocês forem estudar? Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar é em relação ao meu ambiente de estudos. Então, é interessante que eu tenha um ambiente de estudos, que ele seja limpo, que ele seja organizado, que eu consiga encontrar os objetos com muita facilidade e que também eu tenha silêncio para poder trabalhar ali naquele ambiente. Então, o ambiente de estudos, ele é muito importante, tá certo? Então, algumas pessoas, por exemplo, elas não conseguem estudar em casa por questão de barulho. Então, pessoal, uma outra opção, né, que a gente tem é de começar a frequentar bibliotecas públicas. Inclusive, eu até recomendo para vocês, porque a gente consegue render muito mais na biblioteca pública do que em casa mesmo, porque a gente acaba tendo menos distrações. Então, é uma dica interessante. Ou vocês estudam em casa, se vocês tiverem esse ambiente adequado e silencioso, ou caso não, vocês podem acordar um pouquinho mais cedo e procurar uma biblioteca pública próxima da casa de vocês, levando aí todos os materiais e conseguindo, portanto, desenvolver o cronograma do dia de vocês. Uma outra questão também interessante para a concentração, né, além do próprio ambiente, é a prática meditativa. Então, é comprovado cientificamente que as pessoas que fazem meditação, elas, elas conseguem de fato ficarem mais calmas, elas conseguem focar mais o pensamento delas em coisas específicas, elas conseguem organizar melhor as ideias e também conseguem diminuir ali o nível de estresse e de ansiedade, que o estresse e a ansiedade, infelizmente, eles também acabam derrubando por completo a nossa concentração. Então, é uma coisa muito legal de vocês tentarem praticar. E aí muita gente fala, Júnior, é muito difícil fazer meditação, eu não consigo ficar sentado numa posição confortável, eu não consigo deixar a mente em branco e tudo mais. E é o que acontece. Existem várias formas de meditações. Então, a gente pode meditar sentado, a gente pode meditar deitado, a gente pode fazer meditação de 1 minuto, de 2 minutos, de 5, de 10, tá? Então, assim, existem vários tipos de opções. E aí eu vou deixar para vocês, fixado aqui nos comentários ou na descrição do vídeo, um canal maravilhoso sobre meditação. E aí vocês vão encontrar meditação de todos os tipos. Inclusive, eles estavam oferecendo, na época da pandemia, cursos gratuitos de meditação. Então, para quem tiver aí um interesse a mais, é super interessante, pessoal. Porque é uma coisa que a gente consegue fazer em casa, sem gastar dinheiro, tá? Então, eu acho que todo mundo, de fato, deve colocar aí no cronograma de estudos ali meia horinha para fazer meditação. Então, pessoal, a primeira parte eu já resolvi, que foi o quê?
foi eu ter um ambiente adequado e eu conseguir focar os meus pensamentos para eu poder ter mais concentração para estudar. Uma vez que a minha concentração está estabelecida, eu vou para a segunda etapa, que são as etapas mais práticas do negócio, tá? E essas etapas mais práticas, eu dividi elas em duas partes diferentes. Eu dividi elas na parte de leitura e dividi elas na parte de questões. Inclusive, né, sobre a parte de leitura, eu tenho até um vídeo aqui no canal que fala para vocês por que é que a leitura de livros irá contribuir para que vocês sejam aprovados no Enem. Então, eu vou deixar o link por aqui, tá, para vocês acessarem depois desse vídeo, caso se interessem, obviamente. Então, o que é que acontece? A parte prática é quando a gente vai botar a mão na massa mesmo. Então, a gente vai trabalhar dentro do contexto de tentar ter mais melhorias na interpretação de texto. E como é que eu vou fazer isso? Eu só vou fazer se eu me expor a muitos textos. E aí, a primeira coisa que eu falo para vocês é a questão da leitura. Então, é muito interessante que vocês tentem ler todo dia, ao menos 30 minutos, ou até mesmo uma hora, se possível, de algum livro de literatura que vocês gostem. Por quê, Júnior? Porque quando vocês fazem esse processo de leitura, vocês vão ter várias vantagens, como, por exemplo, a própria concentração ela vai aumentar pelo hábito da leitura. Vocês vão conseguir interpretar os textos de forma muito mais fácil. Vocês vão conseguir ler de forma bem mais rápida e provavelmente, se tiver ali detalhes muito específicos, vocês vão conseguir captar mais facilmente do que uma pessoa que não faz leituras constantemente. Então, a sacada da leitura é essa, é a prática diária. Então, quanto mais a gente lê, mais a gente consegue interpretar o texto rápido e resolver questões rápido. Então, assim, eu tenho notado muito essa mudança do ano passado para cá, porque eu tenho tentado ler todos os dias. Então, sempre eu pego ali, nem que seja 15 minutinhos antes de dormir e dou uma lidinha para justamente tentar aí trabalhar essa característica, tá bom? E aí, outra questão também importante é vocês resolverem questões propriamente ditas. Então, vocês vão ter um momento de lazer de vocês com a leitura, mas vocês também precisam pegar questões de Enem, de vestibular, de concursos, que abordem justamente ali a interpretação textual. Então, é muito importante vocês fazerem esses treinos. Por quê? Porque vocês vão começar, por exemplo, a observar alguns padrões de tipos de textos específicos, vocês vão começar também a observar padrões de questões específicas, vocês vão observar também alternativas que jamais elas vão ter nenhum tipo de sentido de serem marcadas. Então, tudo isso a gente vai aprendendo no contexto da prática. E aí é super importante que nessa questão relacionada ao desenvolvimento de exercícios, vocês busquem trabalhar no contexto da banca na qual vocês estão ali estudando para a prova de vocês, né? Então, por exemplo, se eu estou estudando o Enem, eu vou tentar resolver mais questão de Enem. Obviamente, é muito interessante adicionar ali outros tipos de vestibulares, porque você consegue também, né, amplificar ali a visão de vocês, tá, pessoal? Então, seria basicamente isso. A gente vai trabalhar com concentração, que vai ser primeiro uma questão mais ambiental, né, de organização, e depois uma questão interna da meditação, e depois a gente vai pôr a mão na massa propriamente dita, por meio das práticas, seja ela por meio da leitura de textos, tá? Literários, mesmo de livros que vocês gostam, e também pela prática aí de questões. Então, eu tenho certeza que se vocês pegarem essas dicas, vocês vão conseguir ter um desempenho muito melhor aí nas provas em que vocês necessitam ter um certo nível de interpretação textual. Tá bom, pessoal? Então, ficamos por aqui. Gratidão e até a próxima. Tchau, pessoal.